Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos para mais uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, informativo 686. Anote aí, informativo 686 é muito importante para quem estuda para os concursos de procurador. Essa já é a terceira decisão do informativo que eu analiso aqui no canal. Trata-se de decisão em execução fiscal. Já analisamos até uma decisão em execução fiscal nesse mesmo informativo, mas dessa feita nós temos uma execução fiscal que envolve a atuação de um procurador da Fazenda Nacional. Portanto, trata-se de dívida ativa da União. Antes de analisarmos efetivamente esse julgado, eu preciso fazer um breve resumo de como se dá a representação da União em juízo, tanto em juízo quanto fora dele. A Advocacia Geral da União, que representa tanto judicialmente quanto extrajudicialmente a União, se dá por meio de dois cargos. Normalmente você vai encontrar isso nas procuradorias de município e nas procuradorias de estado dentro de apenas uma divisão interna e administrativa. Por exemplo, você faz concurso para procurador do estado e lá dentro da procuradoria você pode atuar como procurador fiscal ou como procurador atuando, por exemplo, na área ambiental. Na Advocacia Geral da União, não. Existe um cargo para tomar conta das ações de natureza fiscal. Esse cargo é o cargo de procurador da Fazenda Nacional. E existe o cargo que fica com aquilo que chamamos de residual, que são os advogados da União. Então, ações de natureza fiscal dentro da estrutura da União ou da Advocacia Geral da União fica a cargo dos procuradores da Fazenda Nacional e tudo que não for ação de natureza fiscal fica a cargo dos advogados da União. Existe concurso para advogado da União e existe concurso para procurador da Fazenda Nacional. Como disse, nas PGMs e nas PGEs normalmente não acontece assim. Existe o concurso para cargo de procurador e aí dentro da procuradoria você nesse caso normalmente vai atuar numa área, em outra, numa coordenação em outra, numa procuradoria temática ou em outra, mas é tudo dentro do mesmo cargo. Na Advocacia Geral da União não. Existe o cargo de procurador da Fazenda Nacional, ações de natureza fiscal. E existe o cargo de advogado da União que fica com as ações residuais, ou seja, tudo que não seja ação de natureza fiscal fica a cargo dos advogados da União. A grosso modo, sem entrarmos ou adentrarmos na Lei Complementar 73, era isso que eu precisava te explicar para que você entenda exatamente o que acontece aqui no recurso especial 1.311.899. Temos uma execução fiscal e aqui nós temos efetivamente a atuação de um PFN. Vamos entender o caso. Informativo 686, segunda turma, STJ, processo civil. O caso é o seguinte, ó. Determinada empresa inconformada com uma execução fiscal, levou ao STJ recurso especial alegando que o procurador da Fazenda Nacional, preste atenção, que o procurador da Fazenda Nacional que emite certidão de dívida ativa não pode representar a União na respectiva execução fiscal. Aqui ele está dizendo basicamente o seguinte, ó, o procurador da Fazenda Nacional que assina a CDA, no dizer dessa empresa, não poderia representar a União na execução fiscal cuja CDA está sendo objeto. É basicamente essa a argumentação. E aí, essa empresa alega que esse fato aqui viola o artigo 28, inciso 3 da Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu confesso que fiquei sem entender essa fundamentação da empresa. E confesso que esse recurso especial, na minha opinião, só subiu porque existiam outras alegações de violação à lei federal no meio do recurso especial. Eram várias alegações, essa é uma delas, a que nos importa para as provas de concurso. Basicamente, a empresa diz, o procurador da Fazenda Nacional que assina a CDA não pode representar em juízo a União na execução fiscal dessa CDA, justamente porque existe uma incompatibilidade no artigo 28, inciso 3 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse dispositivo diz o seguinte, a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 3. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública, direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Eu realmente fiquei sem entender como a empresa conseguiu ou tentou até fundamentar a impossibilidade alegada de que o procurador da Fazenda Nacional que assina a CDA não pode atuar na execução fiscal com base no artigo 28, inciso 3 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Juro, fiquei sem entender. Mas mesmo assim, o STJ ele analisou a situação. E analisando a situação, analisando especificamente o caso, nós temos
duas conclusões importantes que precisamos tirar especialmente para a sua prova. A primeira conclusão é essa aqui, ó. Os impedimentos do Procurador da Fazenda Nacional não estão no Estatuto da Ordem, e de fato não estão. Eles estão exatamente na Lei Complementar 73/93. Vá se acostumando, a Advocacia Geral da União é regida por uma lei complementar própria e, nesse caso, os seus impedimentos, as vedações dos seus membros estão lá previstas. Os impedimentos, vedações, as proibições ao Procurador da Fazenda Nacional estão listadas do artigo 28 ao 31 da Lei Complementar 73/93. Então, a violação alegada pela empresa, lá no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, sequer se aplica ao Procurador da Fazenda Nacional. A título de revisão, vamos ler rapidinho justamente o artigo 28 ao 30 da Lei Complementar 73/93. Diz assim, ó: além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros efetivos da Advocacia da União é vedado exercer a advocacia fora das atribuições institucionais, advocacia privada. Aqui, nesse caso, o Procurador da Fazenda Nacional não está atuando em causa própria, ele está representando a União, então ele está exercendo a advocacia dentro das atribuições institucionais e não fora dela. Então, não se aplica efetivamente esse tipo de vedação. Contrariar súmula, parecer normativo ou orientação técnica adotada pela Advocacia Geral da União, manifestar-se por qualquer meio de divulgação sobre assunto pertinente às suas funções, salvo ordem ou autorização expressa do Advogado-Geral da União. 29. É defeso aos membros efetivos da AGU exercer suas funções em processo judicial ou administrativo em que seja parte, em que haja atuado como advogado de qualquer das partes, em que seja interessado, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o segundo grau, bem como cônjuge ou companheiro, nas hipóteses da legislação processual. Estou lendo rápido para você perceber que não existe nenhum tipo de vedação àquilo que apresentou a empresa do Procurador da Fazenda Nacional, que assina CDA, não poder atuar na execução fiscal. Artigo 30. Os membros efetivos da AGU devem dar-se por impedidos, quando hajam proferido parecer favorável à pretensão deduzida em juízo pela parte adversa, nas hipóteses da legislação processual. Nas situações previstas neste artigo, cumpre seja dada ciência ao superior hierárquico em expediente reservado dos motivos do impedimento, objetivando a designação de substituto. Então perceba que, passando rapidamente aqui pelos artigos 28, 29 e 30, ainda tem o artigo 31, mas que fala efetivamente de comissão de concurso, não é o caso, perceba que não há efetivamente nada que impeça o Procurador da Fazenda Nacional, que assina a CDA, que esse mesmo procurador atue na execução fiscal. Esse é o primeiro dos argumentos ou das conclusões a que chegamos analisando o pleito da empresa nesse recurso especial. A segunda conclusão é essa aqui. Não há nada que impeça que o mesmo PFN que emite CDA represente a União em execução fiscal. Então, nesse caso, os impedimentos do Procurador da Fazenda Nacional não estão no Estatuto da Ordem, mas na Lei Complementar 73/93, lei que rege a Advocacia Geral da União e os seus membros, e tirando efetivamente o prisma da lei complementar, olhando todos os outros institutos, não há efetivamente nenhuma norma jurídica, não há efetivamente nada que impeça com que o Procurador da Fazenda Nacional, que assina a CDA, nesse caso atue na execução fiscal. O STJ disse claramente, não é vedado ao Procurador da Fazenda Nacional que emitiu a certidão de dívida ativa atuar como representante judicial da Fazenda na respectiva execução. Essa aqui é a conclusão principal, é o destaque que nós temos na jurisprudência do STJ. Nos termos do artigo 12, incisos 1 e 2 da Lei Complementar 73/93, a PFN compete especialmente apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União, de natureza tributária, inscrevendo-a para fins de cobrança amigável ou judicial. Então, isso aqui, nesse caso, é feito por um procurador da Fazenda Nacional. Representar privativamente a União na execução de sua dívida ativa de caráter tributário. Nada no aludido dispositivo sugere que as atividades devam ser necessariamente praticadas por membros diferentes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, os incisos 1 e 2 do artigo 12 da Lei Complementar 73 podem ser realizados pelo mesmo Procurador da Fazenda Nacional. Essa é a conclusão a que chega o Superior Tribunal de Justiça. E nem mesmo a Lei de Execução Fiscal possui qualquer impedimento no sentido de que o mesmo Procurador da Fazenda Nacional assine a CDA e participe da execução fiscal
para a cobrança desse crédito. Por seu turno, diz o STJ, na Lei 6.830 de 1980, especialmente seu artigo 2º, que trata em pormenores do ato de inscrição, não se encontra suporte para o impedimento de procurador da Fazenda Nacional que emitiu a CDA atuar como representante judicial da Fazenda Nacional na respectiva execução fiscal. Essa situação é importante. Nós temos uma decisão que efetivamente trata de um procurador da Fazenda Nacional aqui, mas a fundamentação da 6.830/80, ou seja, da Lei de Execução Fiscal, funciona também para situações em que nós estamos diante de provas de PGE e PGM, quando cobradas efetivamente as atribuições do procurador de Estado e do procurador de município. Então, essa fundamentação aqui da Lei de Execução Fiscal valeria tanto para procurador de Estado quanto para procurador de município, a não ser que exista lei própria na Procuradoria de Estado ou na Procuradoria de Município que impeça o procurador estadual que emite a CDA ou municipal que emite a CDA participar da execução fiscal consequente. Na verdade, na realidade da União, o procurador da Fazenda Nacional não possui impedimento de nenhuma ordem. A lei da Ordem dos Advogados do Brasil, o Estatuto da Ordem, não se aplica. A Lei Complementar 73/93 não veda, não há impedimento nesse sentido e, nesse caso, a própria Lei de Execução Fiscal não traz nenhum tipo de impedimento nesse sentido. A fundamentação do STJ, que trata da Lei de Execução Fiscal, poderia ser aproveitada para procuradores de Estado e município. O resto, nós temos o tratamento específico dos membros da Advocacia Geral da União por meio da Lei Complementar 73/93. Decisão típica da Fazenda, porque o assunto aqui é Fazenda Pública, é a atribuição de um procurador, é o exercício do cargo da Advocacia Pública, mais especificamente o exercício do cargo de Procurador da Fazenda Nacional. Portanto, isso aqui tem muita chance de cobrança em provas de procurador, obviamente. Espero ter te esclarecido mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.